É sim, a gente tem o registro de uma morte por causa da dengue aqui no litoral paranaense. Você confere as informações agora na reportagem. O primeiro óbito por dengue na cidade de Matinhos em 2025 foi registrado em um novo boletim e confirmado pelo Ministério da Saúde nesse início de semana. A vítima é um idoso de 81 anos de idade. No mês de fevereiro, o idoso foi internado pela primeira vez bem no início do mês aqui no Hospital Regional do Litoral. Após alguns dias, o idoso retornou a ser internado aqui na casa hospitalar. Na segunda internação, o período foi mais prolongado e a situação do paciente acabou se agravando. O idoso faleceu no dia 14 de fevereiro, aqui dentro do Hospital Regional do Litoral. Com a morte confirmada, as equipes de saúde começaram a realizar uma investigação e chegou-se à conclusão que a morte desse idoso foi em decorrência a complicações causadas pela dengue. Segundo uma nota enviada pela Prefeitura de Matinhos, o idoso possuía várias comorbidades, como hipertensão, diabetes e sequelas decorrentes de um AVC. Essas situações podem ter agravado a condição de saúde da vítima. O local onde o idoso morava recebeu a visita dos agentes de combates a endemias e, segundo a Prefeitura, um bloqueio de transmissão foi realizado na região. A cidade de Matinhos soma desde janeiro deste ano até agora apenas 3 casos confirmados da doença, segundo o que informa o boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. O litoral soma até o momento 115 casos. O novo boletim deve ser divulgado nesta terça-feira, atualizando a situação da doença na região. Bom, então aí as informações a respeito dessa morte registrada aqui no litoral, na cidade de Matinhos, como nós vimos, né, Tony? Era uma pessoa com comorbidades, então um paciente de 81 anos e morreu em fevereiro. Existe essa demora, né, todo esse tempo de resposta aí para o boletim, para chegar esses números até o boletim. Então é preciso que a gente sempre tome todos os devidos cuidados com a dengue, não só quando tem casos, né? Mas toda a época em que a gente vê muito essa mistura de chuva com o tempo mais quente, a gente precisa tomar os cuidados, a gente precisa dar uma olhadinha na nossa casa, ver como é que está o nosso quintal e dentro de casa também dar uma olhada nos ralos e atrás da geladeira para que a gente não acabe proliferando o mosquito Aedes aegypti. Agora a gente tem o boletim. Sim, posso trazer? Vamos dar uma olhadinha como é que estão os casos aqui no litoral paranaense. Então, qual é o número de casos por município e quais foram os números do último boletim que foi divulgado agora há pouco, inclusive, tá? Olha, a gente tem total de casos em Antonina. A gente tem um caso em Antonina, em Guaraqueçaba não temos casos, em Guaratuba tem um caso, em Matinhos temos 3 casos registrados e um deles acabou evoluindo para óbito, que é a situação da reportagem. Em Morretes nós temos um total de 15 casos, em Paranaguá o último boletim registrou um caso a mais em Paranaguá. Em Pontal do Paraná foram 12 casos a mais e em todo o litoral o último boletim registrou 13 casos, então foi o registro dessa última semana, lembrando que existe essa demora, não quer dizer, né, que se alguém teve dengue confirmada ontem, já foi para o boletim. Não é assim que funciona, porque a gente precisa de toda essa contabilidade aí. Em Curitiba, nós tivemos 42 novos casos, com 215 casos no total. É aquela situação, Tony, eu não sei se você recorda, eu acho que foi em 2015 quando começou a dengue aqui em Paranaguá, e quando o prefeito veio até aqui, que por coincidência, né, naquele momento nós tínhamos um prefeito que era médico, que era o Dr. Edson Kerstin, quando ele veio para dar entrevistas aqui no programa, muita gente achou ruim que ele falou, ele disse que a dengue veio e que veio para ficar. Em Curitiba é a mesma situação, nós não tínhamos dengue nos anos atrás aí a gente não tinha, ano passado a gente já viu o registro de casos em Curitiba e esse ano é a mesma coisa, ela vem e acaba permanecendo porque o mosquito acaba se proliferando, né, naquele município. No estado do Paraná nós tivemos um total de 2.572 novos casos, é um número bastante alto e um total de 10 óbitos. A gente teve só nessa semana o registro de 6 novos óbitos no estado do Paraná, sendo que 5 deles foram em outros municípios e um deles foi aqui na cidade de Matinhos, Tony. Em 2015, 16, foi uma tragédia aqui em Paranaguá, né? Cerca de 30 óbitos nós tivemos, né, no final
de tudo que foi fechado, um absurdo. Foi que tá preocupante, foi bem assustador, né? A gente teve uma Só que tem um epidemia detalhe. de dengue aqui, né? De lá para cá não mudou absolutamente nada a questão de lixo, por conta do povo. Né? Infelizmente. Não estou generalizando, mas a gente sabe que tem uma parcela da população que é difícil de É que lidar. nesse caso pouca gente faz muito barulho, né, Pois é. Tony? A gente não precisa ter a cidade inteira fazendo esse descarte incorreto do lixo. Se tiver um pouquinho em cada bairro, era. a gente já tem um problema muito grande na cidade. Verdade. Minha querida, Certo. muito obrigado.